Ricardo Nunes varreu São Paulo. Ele conseguiu se sobrepor a Guilherme Boulos em praticamente todos os distritos eleitorais da cidade. Boulos venceu só em 3 deles e por uma pequena margem de diferença em relação a Ricardo Nunes. A apuração foi rápida, nós tínhamos um indício do que viria a acontecer. Importante ressaltar, como eu fiz no primeiro turno, faço agora no segundo turno. Quando os institutos de pesquisa erram, a gente registra. Quando acertam, somos obrigados a registrar também. Aliás, é de bom tom que a gente registre. Os institutos de pesquisa acertaram uma eleição dificílima de ser acertada no primeiro turno em São Paulo, apontando empate triplo entre Nunes, Boulos e Pablo Marçal. E foi exatamente o que aconteceu, uma diferença mínima, impossível de ser captada pelas pesquisas de intenção de voto. Aliás, se os institutos conseguissem captar aquela diferença, não tinha nem por que fazer eleição. Era só pedir que eles saíssem à rua e vissem pra gente o que deu. E captaram exatamente a diferença do Nunes pro Boulos. Ficou maior ainda no dia da eleição, né? Tinha alguns institutos que davam 12, outros davam 16, 18 pontos de diferença. Mas no final das contas, a eleição, o segundo turno foi sempre muito tranquilo pro Ricardo Nunes, que ontem comemorou no Esporte Clube Banespa em Santo Amaro a vitória, e a gente vai mostrar para vocês o que ele disse logo depois de chegar a esse tradicionalíssimo clube que fica na zona sul da cidade de São Paulo. Em 470 anos de história dessa cidade, eu sou o prefeito eleito de São Paulo e venho da A periferia venceu! A periferia que reconheceu e me deu tanto carinho e tanto apoio, e pode ter certeza, amor com amor se paga. Eu vou governar para todos. São Paulo vai ser a cidade do futuro. Obrigado. Amor com amor se paga. Eu nunca tinha visto o prefeito mexer os braços e também nunca tinha visto o cabelo dele se mexer. Ele tá sempre com muito gel no cabelo, né? Ele mexe os braços, parecia um lango-lango, né? E sem gel no cabelo. Um negócio realmente impressionante. Ele tava tenso, né? É evidente, natural que seja assim, né? Olha, a gente tem um mapa. A Tainá separou pra gente um mapa de São Paulo. Esse mapa que tá aqui do lado esquerdo, né? É isso? Tá do lado esquerdo? Do meu lado esquerdo tá, para quem tá assistindo, bom, o que tem rosa e marrom, o que tem 3 cores. Esse mapa é o do primeiro turno. Amarelo é o Nunes, marrom é o Marçal e rosa, né, rosa essa cor, é o Boulos. Então vocês vejam que no primeiro turno o Boulos ganhou em boa parte do extremo da zona, em todo o extremo da zona leste, rosa ali, lá no alto da zona norte e em parte do centro expandido e da zona sul. Estão vendo? Esse é o primeiro turno. Olha o que aconteceu no segundo turno. O Boulos perdeu todo o extremo da zona leste. As pessoas que deram a vitória para o Boulos no primeiro turno, nessas regiões mais... A gente está falando aí de Cidade de Tiradentes, a gente está falando de Jardim Iguatemi, bairros que ficam lá na divisa de São Paulo com municípios do ABC. Essa região toda migrou pro candidato Ricardo Nunes. O que é que a gente supõe aí? Que todos os que votaram no Nunes repetiram o voto no Nunes, os que votaram no Marçal nessa região passaram a votar no Ricardo Nunes e não no Guilherme Boulos. Toda a Zona Leste fez esse movimento e parte importante da Zona Norte também. O extremo da Zona Norte votou em Guilherme Boulos no primeiro turno, mas votou em Ricardo Nunes no segundo turno. E praticamente toda a Zona Sul votou no Ricardo Nunes. O Boulos não ganhou nem no Campo Limpo, que é onde ele vota, que é onde ele mora.
Ricardo Nunes venceu em 54 das 57 zonas eleitorais. Pode deixar aquele mapinha lá um pouquinho, Thiago? Que eu queria só mostrar o seguinte. Vamos focar agora, concentrar nesse do segundo turno aqui. Vocês estão vendo uma manchinha rosa ali no meio, né? Essa é a Bela Vista. Na Bela Vista, o Boulos ganhou. E aqui na Zona Sul, ele ganha em 2 distritos vizinhos, Valo Velho e Piraporinha. De resto, só deu o Ricardo Nunes. O prefeito liderou em todas as 20 regiões onde o Pablo Marçal tinha vencido no primeiro turno. E venceu em outras 17 onde o Boulos tinha ficado à frente no primeiro turno. Ou seja, embora do ponto de vista do volume de votos a situação tenha sido mais ou menos a mesma, o Boulos regrediu do primeiro para o segundo turno. Ele diminuiu de tamanho, ele era um candidato mais competitivo no primeiro turno do que no segundo turno. Ele perde espaço no mapa eleitoral, assim como tinha acontecido em 2020 também, quando ele disputou a eleição contra Bruno Covas. Na época, o Ricardo Nunes era o vice. Ou seja, inquestionável a vitória do candidato Ricardo Nunes. Mas é importante também ressaltar o seguinte: houve mais abstenções do que votos para Ricardo Nunes em São Paulo. A abstenção foi de 32% em São Paulo. Se a abstenção fosse um candidato, teria sido eleito prefeito de São Paulo, ou a abstenção teria sido eleita prefeita de São Paulo. Isso é importante, sintomático. Muita gente não se sentiu estimulada a ir votar, nem pela rejeição, porque muitas vezes alguém que não gosta de nenhum dos dois candidatos que vai a um segundo turno qualquer, pensa o seguinte: puxa, mas eu não queria mesmo que aquele ganhasse. Então, mesmo não me importando com o outro, eu vou votar no outro. Para quê? Só para não deixar aquele ganhar. Mesmo tendo um candidato muito rejeitado no segundo turno, que é o caso do Guilherme Boulos, muita gente, a maioria da cidade, não se sentiu estimulada a ir votar ontem. Isso é muito importante mesmo. Se a gente parar para pensar, São Paulo elegeu um prefeito com pouco mais de 3 milhões de votos. Uma cidade com 12 milhões de votos. É pouco. Mas, enfim, a regra é essa. Não é? A regra é essa. Pouca gente foi votar ontem em São Paulo. E agora tem de justificar e tudo mais, mas é algo relativamente tranquilo. Né? O fato é que a eleição esteve quase que permanentemente na mão do Ricardo Nunes a partir do momento em que ele passou para o segundo turno. O risco para o Ricardo Nunes foi não ir ao segundo turno, e ele correu esse risco. Aliás, foi um risco que esteve muito próximo dele o tempo todo, ali naquela reta final do primeiro turno. Né? Ele passa em primeiro lugar, mas com uma diferença mínima de votos em relação ao Boulos e também com uma diferença mínima de votos em relação ao Pablo Marçal. Nós nunca saberemos se de fato aconteceu o que muita gente projeta, mas não fosse a publicação daquele laudo falso pelo Pablo Marçal contra o Guilherme Boulos, muito possivelmente o Pablo Marçal teria ido ao segundo turno. Contra quem também não se sabe exatamente. Né? É claro que a gente fica aqui no C, num exercício de futurologia. Né? Até por isso, até sabendo que correu grande risco de não ir ao segundo turno, o Ricardo Nunes fez um elogio ontem àquele que ele considerou ser o grande líder da sua campanha, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. É o que venceu a eleição, foi o trabalho e o reconhecimento das nossas políticas públicas. Política só é política se conciliar posições e consequências práticas na vida das pessoas, sem frustrações e sem ilusões. Foi essa a mensagem dessas eleições, das eleições de 2024 aqui na nossa cidade. Meus amigos e minhas amigas, não posso deixar de agradecer publicamente, de maneira muito especial, ao nosso governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio, seu nome é presente, mas o seu sobrenome é futuro.
com o meu coração, como seu pilar, para todas as construções do seu destino, porque foi o alicerce da minha vitória. E lealdade, meu querido amigo Tarcísio, eu já provei com Bruno Covas, não é uma palavra do meu vocabulário. Lealdade faz parte da minha história de vida. De fato, o governador Tarcísio foi muito importante na campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Enfim, ouvi muita coisa, todos nós ouvimos muitas coisas, né? Eu rejeito um pouco essa tese de que fulano foi o vencedor, esse sai como político fortalecido desse processo eleitoral. É claro que estar ao lado de quem vence, num primeiro momento, é melhor do que estar ao lado de quem perde. Vencer é melhor do que perder na maior parte dos casos, nem sempre, mas na maior parte dos casos. Então, evidentemente, que é melhor para Tarcísio, é bom para Tarcísio sair desse processo como alguém que foi leal e que ajudou a engendrar a vitória de um prefeito mal avaliado e desconhecido. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.